Olá, graça e paz. Há uma bênção para todo aquele que lê, aquele que ouve e aquele que estuda as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Deus disse: felizes, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem. Se você não pode ler, mas está me ouvindo, você já é um bem-aventurado, você já é uma bem-aventurada, segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem trazendo muitas promessas, principalmente, e a melhor de todas, é a vida eterna em Cristo Jesus. E depois disso, todas as outras recompensas do mundo celestial, do mundo eterno, que Deus ele prometeu preparar para nós, para todo aquele que amam a Ele e que busca obedecer Sua palavra. Deus tem uma bênção para ti. E a melhor bênção que Deus ele deixou para nós é este livro aqui, o livro sagrado, o pergaminho, para que nós possamos, por meio das escrituras, por meio das letras aqui, das palavras aqui, que vêm direto dele, nós possamos trilhar um caminho de felicidade, de alegria e de paz. Hoje nós iremos iniciar uma série de estudos que tem como tema ouvindo a voz de Deus, que aqui é a palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia em oração, é Deus falando conosco. Porque as letras aqui escritas, as palavras aqui escritas, elas são vivificadas pelo Espírito Santo. Com esse intuito, com esse pensamento, eu convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos pela nossa primeira lição, que tem como tema a Bíblia Sagrada. Ou seja, neste estudo de hoje, nós iremos ver algumas perguntas que pode passar em nossa cabeça, que pode passar na sua cabeça, que pode estar passando na cabeça de muitas pessoas, principalmente acerca da confiabilidade da palavra de Deus. Se só o Antigo Testamento é válido, se só o Novo Testamento é válido, se só algumas coisas são válidas ainda nos dias de hoje, ou se toda a Bíblia ela é confiável e é para os nossos dias ainda. Então, convido você a fechar os seus olhos e juntos vamos orar ao nosso Pai Celestial. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a existência. Te pedimos que o Senhor nos faça ver a importância da Tua palavra para nossas vidas ainda nos nossos dias. Por favor, abençoe esta pessoa que está orando comigo e que juntos possamos aprender sobre a Tua palavra, de maneira simples, humilde e mansa. Em Cristo Jesus, nós te oramos. Amém. Amém, querido amigo, querida amiga. Vamos começar o nosso estudo fazendo uma breve introdução acerca da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros. Foi escrito por cerca de 40 autores diferentes. Autores das mais variadas culturas, né? E também das mais variadas posições, como por exemplo, Paulo era advogado, Pedro era pescador, haviam outros que eram lavradores e haviam outros que eram pastores de ovelhas e de bois. Então foram homens com mentes diferentes, que viveram em ambientes diferentes, que tiveram um grau de educação diferente, contudo, pelo fato de eles terem se colocado nas mãos de Deus, homens simples e humildes perante o Deus Criador, eles foram usados para escrever a palavra de Deus, o que Deus queria e não o que eles queriam. Nós iremos ver mais para frente acerca disso, uma passagem específica. Uma outra coisa interessante é que milhares de pessoas já tiveram a vida transformada ao estudar as escrituras sagradas. Milhares de pessoas. Pessoas que viviam em vícios de bebida e de drogas tiveram suas vidas transformadas e hoje vivem para Deus. Não só no tempo de hoje, como também no tempo passado. Também há muitas pessoas que no passado, literalmente, em tempos de crise espiritual, principalmente no período em 538 a 1798, quando houve uma grande perseguição aos verdadeiros cristãos, em que milhares de pessoas, milhares de irmãos, eles deram a vida literalmente. Por quê? Porque eles não poderiam ir contra a sua consciência em relação ao que está escrito na palavra de Deus. E é dessa forma que nós devemos ter fé na palavra de Deus. Nós devemos ter a certeza, convicção
de que ela vem do alto, que ela é a verdade absoluta, a verdade única. E então, vamos para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta do nosso estudo é: como Jesus considerava a Bíblia? Você sabe como é que Jesus considerava a palavra de Deus enquanto ele andou aqui na terra? Então, João 17, no verso 17, diz o seguinte. João 17, verso 17, diz o seguinte. Diz assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia, tá bom? João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele disse, aqui você pode ver o tema do capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal. Jesus, em oração, disse que a palavra de Deus é a verdade. Se Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade, quem vai falar o contrário? Um detalhe muito importante que nós devemos entender é que, naquele tempo, Jesus usava o Antigo Testamento, pois o Novo ainda não tinha sido escrito. E então, Jesus ele estava se referindo também ao Antigo Testamento, de que o Antigo Testamento é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, por meio da qual nós, através do conhecimento e da obediência a essas palavras, nós somos santificados. Então, a primeira pergunta é: como Jesus considerava a Bíblia? Jesus considerava a Bíblia como a palavra da verdade. Sendo que ela é a palavra da verdade, mesmo assim, há pessoas que têm dificuldades de estudar e compreender estas verdades. Por quê? E aí vem a nossa segunda pergunta. Por que é que muita gente, ela estuda a palavra de Deus, lê a Bíblia, mas não consegue compreender, não consegue entender? Por que será? Vamos lá agora para o livro de Atos. Você pode me acompanhar. Atos, capítulo 8, verso 31, nos dá a resposta. Aqui, dentro do contexto da história de Filipe e o eunuco, que o Espírito Santo falou a Filipe para ir até determinado lugar, e lá Filipe encontrou o eunuco, alto oficial de Candace, lendo o livro do profeta Isaías, e então Filipe perguntou para o eunuco se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E aí o eunuco respondeu o seguinte, Atos 8, verso 31, veja a resposta do eunuco. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, aqui nós vemos Atos 8:31 nos dando a resposta. Por que é que muita gente estuda a palavra de Deus e não compreende? Aqui, no verso 31 diz: como poderei entender se ninguém me explicar? Se não há ninguém que me ensine? Muitas pessoas, elas estudam a palavra e não entendem porque elas têm dificuldade de compreensão, têm dificuldade de fazer interpretação de textos, e aí é necessário que tenha alguém que já saiba, que tenha o conhecimento, não pode ser qualquer pessoa. Lembrando que quem enviou Filipe até o eunuco, não foi ele que foi ou ele que se encontrou, foi o Espírito Santo quem o conduziu. Bom, um dos primeiros passos é você pedir orientação a Deus em oração e pedir para que Ele lhe oriente a ir até uma pessoa que de fato fala segundo a vontade de Deus, para que ele possa lhe ensinar a palavra da verdade coerente com o pensamento de Deus. Então, essa é a forma que nós podemos, uma das formas que nós podemos buscar para aprender a entender a palavra de Deus. Sendo que muitos estudam não entendem porque não tem ninguém para ensinar. Bom, mas se eu quiser estudar sozinho, e se eu tenho dificuldade de acesso, de tempo, para estar com alguém, para que a pessoa possa me ensinar? O que fazer? Essa é a terceira pergunta. O que fazer quando você não tem a disponibilidade ou tempo para estar junto com alguém estudando? A Bíblia, ela também responde. Como você pode estudar a Bíblia sozinho, que é a forma correta de estudar. Ou seja, como é a forma correta de estudar a Bíblia? Sendo com alguém ou sozinho?
Aqui no livro de Isaías, capítulo 28, diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, 10. Diz que é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E para a gente complementar esta pergunta, a resposta dessa pergunta, qual a maneira correta de estudarmos a Bíblia? Lucas capítulo 24, no versículo 27, diz o seguinte: e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quem falou isso? Jesus. Quer dizer, Lucas escrevendo, dizendo o que aconteceu entre os dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Você pode ler o capítulo 24 de Lucas e entender o que eu estou dizendo. Mas quem disse, aqui Lucas está dizendo que Jesus falou de tudo o que constava nas Escrituras, de Gênesis a Malaquias, que deveria acontecer com ele. Porque os discípulos estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Aí Jesus, depois de ressuscitar, aparece do lado deles e eles não percebem por conta da tristeza. Até que eles chegam em um determinado lugar e Jesus reparte um pão com eles e abre-se-lhe os olhos e eles percebem que é Jesus. E aí, Jesus, para explicar a eles, aqueles dois discípulos, Jesus pegou todas as passagens que falavam acerca do sacrifício de Jesus, da crucifixão de Jesus e como ele deveria ressuscitar ao terceiro dia. E ali os discípulos puderam entender que o que aconteceu com Jesus, o fato de Jesus ter morrido, era simplesmente a profecia se cumprindo. E então essa é a forma correta de estudar a Bíblia. Um pouco aqui e um pouco ali. Como assim? É um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Esta é a maneira correta de estudar a Bíblia. E, por exemplo, um tema que é muito debatido, uns dizem que a pessoa morre e vai para o purgatório. Uns dizem que a pessoa morre e vai para o pó da terra. Uns dizem que a pessoa morre e vai para o céu ou vai para o inferno. Isso aí também é algo que você pode estudar na Bíblia sozinho. Como? Hoje a internet facilita muito. Você pode fazer simplesmente o seguinte: pega todos os textos, vai lá na internet e escreve, pergunta, quais são os textos na Bíblia que falam sobre morte? E aí, à medida que você for estudando passagem por passagem, você, em oração, não esqueça disso, tem que orar, você em oração, com toda certeza, vai ser inspirado a entender da forma que Deus quer. Como? Todas as passagens que falam sobre a morte, para você entender o que é morte segundo a visão de Deus e não segundo a visão de outros e nem de pastores. Entendeu como é que se estuda a Bíblia? Então é dessa forma. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Sim, a forma correta de estudar a Bíblia é assim: um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. E dentro da Bíblia, ao estudarmos a Bíblia, mesmo da forma correta, sendo da forma correta, o que é que a gente vai encontrar de bom? João capítulo 5, no versículo 39, Jesus também responde. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo aqui para os escribas e fariseus que eles estavam examinando as Escrituras porque eles acreditavam ter nas Escrituras a vida eterna. Só que Jesus acrescenta e diz assim: e são elas mesmas que testificam de mim. No caso, não eu, mas de Jesus. As Escrituras testificam de Jesus, que é a vida eterna, de Jesus, que é o Salvador. Então Jesus está dizendo que quando nós estudamos a Bíblia, nós nos encontramos com a vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus. Não tem coisa melhor do que nós nos encontrarmos com Jesus e termos o verdadeiro encontro, entender que ele manifesta o amor de Deus, mas que nele foi cumprida a justiça de Deus e que por meio dele nós encontramos vida eterna. E que crendo nele, confiando nele, crendo na graça que nos foi concedida através dele, nós temos vida eterna. Então, isso é o que nós encontramos ao estudarmos a Bíblia.
Quando nós estudamos a Bíblia da forma correta, nós nos encontramos com Jesus. E aí, nós nos encontramos e obtemos a salvação por meio da graça de Cristo. Uma outra coisa mais. Uma outra coisa mais que nós encontramos ao estudar a Bíblia. O que é? O que é que nós achamos, o que é que nós alcançamos ao estudarmos a Bíblia? Esta a quinta pergunta. O que nós encontramos ao estudarmos a Bíblia? Nós somos libertos. Quer ver? João 8, versículo 32. Jesus também é quem está respondendo aqui. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo que nós somos libertos ao conhecermos a verdade. E como a gente leu lá, Jesus diz que a verdade é a palavra de Deus. Quando estudamos a Bíblia e nós vamos nos aprofundando e nós vamos conhecendo, nós somos libertos. Se a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus, quando nós a conhecemos, nos liberta das mentiras e dos enganos de Satanás espalhados pelo mundo afora. Então, por isso, precisamos estudar a palavra de Deus, para sermos libertos dos enganos do inimigo. E qual é outra coisa que advém? Pergunta número 6. Qual é outra coisa que advém, ou que alcançamos, ou que nós ganhamos ao nós estudarmos a Bíblia? Então, João, capítulo 16, versículo 13, também Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele diz o que é que nós alcançamos, o que é que nós ganhamos ao estudarmos as Escrituras Sagradas. E diz assim, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo, quando veio, quando Jesus subiu, que o Espírito Santo foi enviado à terra para os discípulos e para nós também, para ser o nosso consolador, disse que ele iria nos guiar a toda a verdade. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós somos conduzidos, guiados pelo Espírito Santo ao conjunto de verdade da Bíblia, de maneira que, em oração, que de maneira nós não somos enganados. Por isso precisamos estudar a Bíblia. Porque quando estudamos a Bíblia, também o Espírito Santo nos conduz. E essa é uma das coisas maravilhosas na vida. Como disse Paulo, que aqueles que andam no Espírito não sabem de onde vêm, nem para onde vão. Contudo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vivemos a plenitude da vontade de Deus. Vamos lá para a próxima pergunta. Bom, é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade, certo? Agora a pergunta número 7. Por que tem tanta gente com pensamentos diferentes? Por exemplo, tem gente que acredita que o Antigo Testamento não é válido. Tem gente que diz que algumas coisas do Novo Testamento não é válida. O que fazermos? Será que nós devemos seguir o pensamento humano? Será que nós temos que seguir ou ficar com dúvida? Não precisamos ficar com dúvida. A palavra de Deus, ela deixa bem claro. Deus deixa bem claro para nós. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Deus nos responde aqui, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Será que algumas partes da Bíblia não tem mais validade? Será que Antigo ou Novo Testamento não tem mais validade? Aqui a resposta. Paulo, que era doutor da lei e que se converteu ao cristianismo, crendo em Jesus de todo o seu coração, sabendo que a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Contudo, nós devemos praticar as boas obras, porque para isso é que nós fomos preparados em Cristo Jesus. Ele diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui Deus está falando através de Paulo que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Lembrando também que assim como Jesus não tinha o Novo Testamento, Paulo também não tinha o Novo Testamento. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Mas pela onisciência de Deus, de Cristo, ele sabia que no futuro haveria o Novo Testamento.
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Depois faça uma pesquisa. Depois faça a pesquisa assim, passagens do Antigo Testamento que se encontram, passagens no Novo Testamento que são do Antigo Testamento, e você vai ver lá várias passagens ou várias passagens que falam especificamente que é do Antigo Testamento, ou apenas uma parte se referindo ao Antigo Testamento, em algum texto, algum verso do Antigo Testamento. E aí nós iremos ver que o fundamento do Novo Testamento é o Antigo. E também que sem o Antigo nós não compreenderíamos o Novo. Certo? Então, toda a Escritura, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Mas a próxima pergunta número 8. Mas foram homens que escreveram a Bíblia. Como é que a gente pode confiar se foram homens que escreveram a Bíblia? A palavra de Deus também responde. Por que nós podemos confiar? Aqui, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, que significa separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se você tinha esse questionamento, se nós podemos e devemos confiar na Bíblia, apesar de ter sido escrito por homens, não foram homens qualquer. Assim como falei no início, na introdução. Homens das mais variadas culturas, mas eram homens dos quais o mundo não é digno de tê-los. Porque eram homens santos, homens separados, homens que viviam em estrita obediência à vontade de Deus. Não eram homens que soberbos, orgulhosos, egoístas, presunçosos, não. Não eram homens assim. Eram homens que seguiam a Cristo, assim como Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. Então, homens santos, homens separados por Deus, é que escreveram a Bíblia, porém, guiados, movidos pelo Espírito Santo. Não foram homens quaisquer. Então, nós podemos confiar claramente nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Bom, e aí vem uma outra pergunta que eu devo fazer para você. Você sabia, a pergunta número 9, você sabia que existe uma parte da Bíblia que no início, antes de ela ser passada para um papel, ela não foi escrita pelo homem? Pois é. A pergunta número 9, essa pergunta, existe uma parte na Bíblia que logo que no início, a princípio, não foi escrita pelo homem? Existe. Êxodo capítulo 31, no versículo 18, responde e diz o seguinte: e, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aqui nós vemos qual é a parte da Bíblia que não foram escritas a princípio por homens. Não foram homens guiados pelo Espírito que escreveram. Não. Foi o próprio Deus que escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Agora, o que foi que Deus escreveu? Você pesquisa uma Bíblia Sagrada, a mais confiável possível, então você faz uma pesquisa quais são os 10 mandamentos dos judeus, porque foi a princípio por meio deste povo que Deus, hebreus, judeus, que Deus deu esses mandamentos, os 10 mandamentos. E aí você vai ver lá qual foi a parte que hoje está nessa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada, capa preta, Êxodo capítulo 20. Esses 10 mandamentos, a princípio, no início, não foram escritos pelos homens. Foi o próprio Deus que escreveu em tábuas de pedra. Então, por exemplo, se Deus escreveu esses 10 mandamentos, a pergunta é: tem alguém autoridade para mudar esses 10 mandamentos? Sendo que foi Deus que escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra? Com certeza não. Né? Com certeza não. Mas a parte que foi escrita pelos homens, será que pode ser mudado? Pergunta número 10. Será que pode
alguém mudar, alterar alguma coisa na Bíblia Sagrada? Nas Escrituras? Será que alguém pode tirar e acrescentar alguma coisinha? Será que alguém pode acrescentar algo mais nas Escrituras, achando que está faltando algo? Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19 diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, Deus deixa bem claro através do discípulo amado João, que escreveu o Apocalipse, que ninguém está autorizado a nem acrescentar e nem a tirar nada das Escrituras. Porque se alguém acrescentar, Deus acrescentará os flagelos descritos nas profecias, as pragas que estão descritas aqui. E se alguém tirar, o seu nome será arrancado do livro da vida e não terá direito à vida eterna e nada para que haverá para aqueles que irão alcançar a vida eterna. Então ninguém está autorizado nem a acrescentar e nem tirar. Agora, como é que são chamados os praticantes das Escrituras? Pergunta número 11. Como são chamados aqueles que praticam as Escrituras Sagradas? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Como falei no início, bem-aventurados, felizes, são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam as coisas escritas na palavra de Deus. Bom, antes de nós finalizarmos, para complementar esta passagem aqui, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, a respeito daqueles que estudam e praticam as Escrituras, porque é que eles são chamados felizes e bem-aventurados, Tiago 1, 22 diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, por isso, que bem-aventurado, felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Porque quando se estuda a palavra de Deus, lê, ouve e não pratica, o ser humano engana-se a si mesmo. E ninguém entrará nos céus enganado. A salvação é Cristo, certo? E em Cristo não há engano. Portanto, devemos estudar, meditar, ler, ouvir e praticar e não enganar-nos a nós mesmos. E aqui a gente finaliza o nosso estudo. Se você crê na palavra de Deus, você acredita que toda a Bíblia é inspirada por Deus, você curte, comenta, viu? Compartilha também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa ter a notificação dos próximos vídeos, dos próximos estudos. E então, sejamos praticantes da palavra de Deus. Deus abençoe a você, abençoe sua família. Antes de nós finalizarmos, convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Pai Celestial, obrigado mais uma vez por este estudo. Te pedimos a rica bênção celestial, as bênçãos espirituais em nossas vidas, para que assim possamos confiar e crer em Tua palavra e permanecermos firmes até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido amigo, querida amiga. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. E curta, comenta, compartilha. E que nós possamos juntos nos encontrar nas mansões celestiais.